Olha, a síndrome de Down é provocada por uma falha durante a formação do feto. Suas primeiras descrições vieram em 1866, através do médico inglês que a descobriu. Mas somente em 1959 foi comprovada sua origem genética. Estima-se que no Brasil existam mais de 300 mil pessoas portadoras dessa síndrome. E por incrível que pareça, ainda hoje essas pessoas são vítimas de preconceito ou falhas de tratamento por pura falta de informação. E para falar mais com a gente sobre o que deve ser feito e o tratamento com portadores da síndrome de Down, eu já estou aqui com o Dr. Hamilton Fogaça, que é pediatra. Obrigada pela vinda, obrigada pela participação. Também estou aqui com a Esther Moreira, que é integrante da Associação Sorrir para Down. Seja bem-vinda também. E com o Carlos Peixes, que é esportista. Que legal que você veio, fico feliz. Que esporte que você faz, Carlos? Faz tempo, eu, meu colega. E que tipo de esporte que é? Vôlei, natação? Basquete. Basquete. A gente quer uma hora acompanhar você jogando basquete. Beleza. Vamos fazer uma partida nós dois, combinado? Legal. Doutor Hamilton, fala um pouquinho pra gente, vamos aproveitar essa oportunidade, falando um pouquinho mais da síndrome de Down. Qual a diferença, quais as características de uma pessoa que é portadora dessa síndrome? Bom, os pacientes com síndrome de Down, eles têm características próprias, como você já falou, que foram descritas já na Inglaterra por esse médico inglês, Dr. John. E a criança que nasce com síndrome de Down, ela tem características próprias do seu olho, seu rosto, o nariz, ela tem menos atividade. Então, às vezes, fica difícil o diagnóstico, mas ao longo dos anos, quando se vai ficando com mais experiência em observar esses pacientes, se nota características próprias. A própria boca dos pacientes tem um formato diferente, são crianças que têm um choro mais débil e muitos deles, como o próprio da síndrome, trazem junto algumas outras alterações do próprio organismo que são próprias e vão dar complicações para ele no futuro. A sociedade como um todo, ela tem problemas ao saber lidar, conforme eu falei agora no início, com algum portador de síndrome de Down? Na verdade, nós só somos acostumados a lidar com o que é bonito, com o que é normal. Aquilo que foge do padrão da época se passa a considerar como se fosse uma coisa anormal. O que acontece é que esses pacientes portadores da síndrome de Down, eles têm características físicas próprias e orgânicas. Então, muitas pessoas que não sabem lidar com isso escondem as suas crianças, mas felizmente nos últimos anos se vê que as pessoas já estão sabendo lidar e já têm mais tido apoio. Então, o grande problema é que a sociedade não está preparada para lidar com aquilo que sai do padrão de beleza ou de saúde que existe. Quando você fala não sabe lidar, de que forma é esse não saber lidar? Alguns exemplos que a gente poderia citar e o certo também, o correto depois. Bom, por exemplo, não saber lidar de levar a criança para a escola, de não saber lidar de levar a criança no cinema, não saber lidar de levar a criança para os outros lugares públicos ou numa festa levar o seu filho junto com os outros que não têm síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, né? Então, assim, nós temos que aprender a viver e conviver com as diferenças. Claro. Né? Então, isso às vezes dificulta um pouco, porque a própria família também não esperava ter um filho, às vezes, com uma síndrome de Down, e isso dificulta, às vezes, as relações iniciais. Então, felizmente, hoje em dia, já muitos casos têm diagnóstico intraútero. E aí, então, já pode, a família já está sabendo que vai ter um filho com síndrome de Down
e o que espera. Então já vai ler, vai procurar entender qual a diferença, quais as limitações. Então, porque todos eles, pela própria síndrome, apresentam algumas limitações. Sim. Né? E essas limitações é que vão determinar o comportamento que se vai ter. Então, eu sempre digo, quem tem um filho com Down não tem um problema, tem uma vivência. É uma vivência diferente daquele que tem um filho que nasce sem a síndrome nenhuma, sem nenhuma alteração. Acaba sendo um aprendizado também, né, Sim, doutor? cada dia a gente aprende uma coisa com eles. Cada dia. Então, a sociedade em si tem modificado seu comportamento. Então, tem melhorado o acesso nas cidades, tem melhorado o acesso nas escolas, se criou leis próprias de inclusão nas escolas. Então, era muito estigmatizado. Quem tem essa alteração, seja ele jovem ou adulto, ele deve ir para o asilo, ele deve ir para cá, deve ir para lá. Não. Hoje em dia se vê que não é segregar essa pessoa que é diferente, seja ela Down ou tem que tratar for. como de igual para igual, né? Qualquer pessoa pode ter na sua família, ou qualquer pessoa pode ter uma alteração dessas que hoje limita, mas tem se conseguido muitas coisas com esses pacientes. Esther, você na prática, como faz parte aí da Associação Sorrir para Down, que infelizmente ainda não tem uma sede própria, né? Nós ainda não temos uma sede própria. Mas como é que é, na prática, lidar com essas pessoas e o que você percebe, conforme eu falei agora, de erro das pessoas, do tratamento das pessoas com quem tem essa síndrome? É que assim, os nossos filhos, a gente se baseia pelos outros que a gente já teve, né? Você, então, inclusive, é mãe, né? De uma pessoa que é portadora de com síndrome de Down, que tem 10 anos, a Gislaine. E assim, ó, eles não vêm com manual de instrução. Então, a gente tem que ir descobrindo. Eles nascem, a gente tem que procurar caminhos. E, graças a Deus, nós temos o Dr. Hamilton, que teve essa brilhante ideia, que tudo começou com ele, né? A nossa associação começou em novembro de 2002, foi feita a reunião, tinha vários nomes, né, doutora Hamilton, que foi colocado em questionamento, mas o mais votado foi a Associação Sorrir para Down. Que legal. E dali, então, em abril de 2003, aí formou-se uma diretoria e é trabalhado com as famílias, dado apoio às famílias. Vocês dão apoio de forma gratuita? Como é que funciona? Assim, a gente vai dar apoio assim conforme encaminhamentos, conforme, que nem agora, a gente formou na FURB, juntamente com o doutor Hamilton, as mães orientadoras. Nós temos um grupo de mães que orientam as outras mães novas que vêm chegando, até mesmo as mães já mais sobre como lidar, de como lidar, né? Então a gente está sempre toda terça-feira juntamente com a equipe do Dr. Hamilton na FURB. Que legal. Conversando, e a gente forma assim um vínculo de amizade que a gente se torna uma família. Claro. É Carlos, a família síndrome de Down. E você, tem quantos anos? 30? 40 anos. Carlos, você perdeu seus pais e quem te acolheu foi a sua irmã, né? Foi através dela que você conseguiu todo esse apoio? Exatamente. Foi com a irmã. Ela faz parte da associação, Esther? Sim. Não. Faz? Sim, eles fazem. Porque a associação, Susan, ela foi para congregar, porque quando a gente disse para eles que tinha que fazer uma associação, era no sentido de ver, uns têm um filho de 1 ano, outros de 1 mês, outros de 30, nós temos pacientes de 55 anos. Então, são pessoas que tiveram uma trajetória de lutas para conseguir aquilo que o filho está fazendo. O Carlos faz natação, faz dança, faz e gosta basquete. de tudo? Eu amo. Que legal. É um exemplo, né, para muitas pessoas aí que nos assistem, Carlos. Bacana. Ele pega ônibus e vai sozinho para alguns lugares. Exatamente. Sai da PAI, ele mora lá no Progresso, ele vem até ali na rua Almirante Tamandaré, onde é bonito, a PAI, Carlos. de ônibus sozinho. Então, esses caminhos, essas vivências que esses pais têm, tem que ser compartilhada. E aí o que a gente quis é que eles compartilhassem, fizessem uma associação para compartilhar.
Então, compartilhar essas vivências só vai ser possível tendo uma associação. E juntamente com a associação, vocês agora, né, recentemente, aliás, hoje vai ser lançado um livro que a gente até é legal mostrar aí, sobre tudo mais ou menos do que a gente falou agora. Aqui a gente só deu um apanhado geral, mas no livro é possível encontrar mais detalhadamente sobre como lidar nas diversas áreas, quer dizer, profissionais da saúde, pais, mães, irmãos, pessoas comuns, sobre como lidar com quem tem a síndrome de Down. É isso que o livro vai tratar, Esther? Isso. Agora, praticamente, nós temos um manual. Ai, que legal. É literalmente um manual de como lidar. Esse livro surgiu da necessidade de juntar peças, porque não existia um livro que juntasse várias especialidades e existe muitos artigos publicados a respeito de síndrome de Down. Então, juntamente com os alunos do curso de medicina da FURB, nós juntamos professores e profissionais da área da saúde ou não, que dão apoio para nós como voluntários, e foi escrito esse livro, que é um livro de revisão bibliográfica e que traz também noções do direito, de acessibilidade. Então, é um manual... Fala um pouquinho de tudo, né? De tudo um pouco. Então, ele não é um livro que esgota o assunto, não é essa a intenção. A intenção foi de ter um manual para que fosse referência para as pessoas procurarem e, a partir dali, se aprimorarem procurando outros métodos de informação para poder melhorar a vida dos pacientes com síndrome de Down. Gente, olha que exemplo. Esse livro vai ser lançado hoje, né, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, no auditório Professor Milton Pompeu da Costa Ribeiro, que é no bloco J, Campus 1 da FURB. Qualquer pessoa pode ir lá para conferir e comprar o livro, né? Sim, esse livro, primeiramente, ele vai ser um compromisso que nós tivemos com o patrocinador. Todos os autores vão receber um livro, que são vários, e depois vai ser distribuído para as principais APAES do estado e para as faculdades de medicina dos 3 estados do sul. Legal. E depois, então, parte da tiragem vai ser doado para a Associação Sorrir para Down, que vai receber todos os dividendos do valor. E se tiver reedição, a reedição é para angariar fundos para a associação. Que legal. Hamilton, muito obrigada pela participação. Carlos, adorei que você venha aqui. E vamos lá, vamos disputar um basquete aí. Só que eu não sou boa, você vai ter que me ensinar. Tá bom, obrigada, Esther. Obrigada também pela participação, tá? Exemplo mesmo.